Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Tributarista do Futuro e aqui no podcast que estamos sempre discutindo estratégias que promovem o desenvolvimento econômico do Brasil, sempre unindo a técnica tributária, inteligência tributária com inteligência de negócios para fazer as empresas crescerem de forma ética, sustentável. E eu sou Letícia Amaral, sou hostess desse podcast, sou advogada tributarista de inteligência de negócios, CEO e fundadora da EBPTLA Business Tax and Education. E no episódio de hoje vamos falar sobre Zona Franca de Manaus e, obviamente, reforma tributária, o que está por vir aqui. E minha convidada de hoje, ela tem pouquíssimo tempo atuando na Zona Franca de Manaus, mais de 2 décadas. Querida Luciana Rosa, seja muito bem-vinda. Lu, já tenho essa intimidade pra falar, né? Já somos amigas, então. Lu, eu também vou te chamar de Lê, tá? Pode me chamar de Lê, obviamente, tá? Bom, perfeito. Lu, se apresenta um pouquinho pro pessoal, fala um pouquinho de você, se quiser falar pra câmera, pode falar, pra que eles te conheçam um pouquinho mais, e daí a gente vai falar de Zona Franca, vamos falar de reforma, que o pessoal gosta de um tema técnico, mas obviamente a gente vai falar também no contexto das empresas, o que a gente tem que estar aí. Bem, pessoal, boa tarde, eu sou a Luciana Rosa, sou Head de Tax e Tributário da Yamaha, já com uns 25 anos de carreira, especialista na Zona Franca, eu sou contadora, especialista também em planejamento tributário, em conformidade e compliance. Então, vamos lá para o nosso bate-papo, que reforma tributária tem muito o que falar, né, Lê? Tem, e inclusive aqui já passaram vários tributaristas e cada um sempre trazendo um ponto de reforma tributária, porque nesse momento a gente está a menos de 3 meses do início da fase de transição. Então, realmente, quanto mais a gente vai se aproximando, mais a gente tem que estar debatendo e trazendo luzes para esse tema, porque, como a gente estava conversando antes, né, Lu, você estava dando também um treinamento aí sobre o tema e muita gente ainda não sabe, né? Pois é. Ainda, para nós que estamos na bolha do tributário, pode ser algo que já faz parte do dia a dia. Mas a realidade, quando a gente vai falar com os empresários ou com os líderes, os times, né, que estão dentro das empresas, ainda é um tema, um tema nem recente, né? Às vezes obscuro, né? Exatamente. E pegando esse gancho, realmente é uma grande preocupação, né? A gente está há 3 meses da reforma, existe um pouco de uma confusão por conta de um artigo, que é o 348 da Lei Complementar, que dispensa o recolhimento para os contribuintes que cumprirem obrigações acessórias, né? Que cumprirem as suas obrigações. E com isso, tem muita gente entendendo que não há necessidade de fazer nenhuma adequação e nem destaque. E aí eu gostaria até de chamar a atenção para isso, né? Porque então, o texto, chama atenção pro pessoal ele fala do recolhimento, né? E não fala do destaque. Então, a partir de janeiro, é obrigatório o destaque, né? Das novas tags, tanto do adequação, CBS... o primeiro passo, a adequação do documento, né? Do documento, exatamente. E se não tiver ali adequado, não vai conseguir autorizar a nota fiscal. Nem a nota, nem o conhecimento de transporte, e aí, né, imagina... Vai travar muita operação. Vai travar, não vai conseguir emitir a nota, não vai conseguir fazer as operações de venda. Então, é super importante, realmente, as empresas, a gente reforçar isso nas nossas lives, em treinamentos, porque realmente houve essa confusão por conta desse artigo da lei. Então, pessoal, já primeiro ponto aqui que eu quero que vocês saiam desse episódio de podcast já com esclarecimento, vamos falar assim. Independentemente se você já atua na área tributária, se você ainda não atua na área tributária, se você é contador, se você é advogado, se você trabalha dentro de empresa, na área de faturamento, compras, enfim, parte comercial, porque daí também toda a cadeia empresarial vai sofrer no sentido de mudanças, né? Vai sofrer mudanças que já estão, inclusive hoje, legisladas, exatamente, né? Legisladas, documentadas. Então, o primeiro passo, se vocês ainda não se atentaram, inicia-se uma fase de transição, ok, fase de ajuste. Contudo, o primeiro passo, que é a emissão do documento fiscal, a emissão da nota fiscal e do conhecimento de transporte, enfim, do documento que vai documentar ali aquela operação,
Já existem notas técnicas. E diversas, já, viu? Com diversas versões já, versões. inclusive com publicações recentes. Então, E que a gente tem que continuar acompanhando, porque provavelmente se vão ter... movimentando, exato. Então, já existe isso, vão acompanhando as notas técnicas dos documentos fiscais, porque isso não é papo de contador, tá? Isso é papo de quem movimenta a economia, né? De quem faz operações comerciais aí, né? De todos os tipos. Então, seja produto, seja serviço, todo mundo vai ser impactado. Então, o primeiro passo, sentar enfim, né? Depende, cada um vai ter um sistema, né? O sistema que abastece ali, que você faz a emissão de nota fiscal, se você utiliza, com a tua equipe, com o time que faz a emissão, dar as missões, tem que levantar, falar com a equipe do sistema, da TI, para ajustar, verificar as classificações internas, como a Lu falou, não vai precisar pagar, mas vai precisar destacar. Então, senão vai travar a operação, tá? Então, Oli, deixa eu fazer um comentário que também é super importante. Para aquelas empresas que estão no Simples Nacional e que também estão no regime do MEI, nesse período de teste, que começa a partir de 1 de janeiro, eles não serão obrigados a fazer o destaque da nota. Então, esses ficam dispensados. Todos os demais serão obrigados a partir de janeiro. Então, porque às vezes fica também essa confusão. E aí, o Simples e o MEI? Não, então, por enquanto, mas de uma forma, fica eu acho assim, que uma regra geral é olhar documento fiscal, porque independentemente disso... Sim, mas de repente a empresa é pequena, então fica preocupado, né? Então, assim, por enquanto, então, no período teste, fica dispensado realmente dessa regra quem está no regime do Simples e o pessoal do MEI. Exato, então, mas assim, para todo mundo já, a gente não vai ter, né? Vai ser o primeiro ano, vai ser esse ano realmente de teste, em que a gente vai depois ter as consolidações de alíquotas, a partir de 2027 a gente vai pegar mais hard, né? Mas essa professora já ia acostumando, vai né? Vai ser um grande desafio. Aí a gente fala, eu gosto de falar que se a empresa hoje já tá aquele caos, né? Então, só vai ficar um pouquinho mais. Eu falo assim, a reforma tributária é super importante, né? Para simplificar, mas o período de transição, de vez simplificar, vai complicar. Imagina lidar com os dois sistemas simultaneamente, né? Mas, enfim, eu acho que vai ser preciso passar por essa fase, visando a simplificação a partir de 2033. Sim, e eu acho, assim, claro que a gente sempre vai ter o que criticar, né? Mas a gente também sempre vai ter o que extrair de bom. Se for para que, de uma forma geral, o mercado comece a voltar mais os olhos para compliance, no sentido, né, de organização, gestão interna, governança de uma forma geral, que a gente já melhore um pouco mais dessa visão que parte realmente, né, da base ali, a gente já vai ter um ganho, vamos dizer assim, né? Porque agora eu vejo, não sei como que você vê, Lu, que a gente está fomentando uma nova realidade em que realmente focar em gestão, governança, compliance, faz todo sentido. Vai acabar sendo meio que obrigatório, né? Exato. Inclusive, é um dos pilares da reforma, né? Que é a cooperação, né? Entre o contribuinte e o fisco. E o fisco ele já vem implementando programas de conformidade aqui em São Paulo, nos conforme. Então, se você tem ali uma classificação alta de A+, ou entre A+, e A, você vai ter, né, prioridades em atendimento, de respostas de soluções de consultas, regimes especiais, ressarcimento, etc. E na lei complementar, a lei também já prevê programas de conformidades, né? Inclusive programas que já estão em projeto piloto, como o Confia. Sim. E isso, o governo, ele quer cada vez mais fomentar essa questão do compliance, a conformidade e essa proximidade, relacionamento mais próximo de fisco e contribuinte, né? E para isso, quem for nessa linha vai ter alguns privilégio nos quesitos de prioridade de atendimento, inclusive de ressarcimento do próprio CBS, do IBS, está previsto lá na lei, falando lá de 30, quem tem um programa de conformidade vai ter lá 30 dias, quem não tem vai poder ressarcir só depois de 180 dias, pensa o fluxo de caixa, né, o impacto nisso. Assim, vai gerar, a gente já sabe que vai ser por um período, a gente vai viver o caos, né, principalmente... eu que atuo na parte da consultoria tributária e lido com pequenos e médios empresários, eu sei que vai ser esse período de caos, porque por mais que a gente oriente, por mais que a gente aconselhe,
no final das contas, quem toma a decisão é o dono da empresa, né? Enfim, então, muitos... Isso quando chega, eles têm a consciência de ter um consultor tributário, um tributarista ali junto, porque a grande maioria nem tem, né? Super importante, né? Ter do lado um consultor, né? Direcionando nesse período de transição, principalmente essa parte de conformidade e compliance. Pois é. Então, Ale, é super importante esse trabalho. Hoje esse é o que a gente está focando muito nas conversas com os nossos clientes, a questão da conformidade, que alguns... A conformidade, Lu, começa até um pouquinho antes. Eu sei que você vive uma realidade multinacional, né? Que por mais que você tenha muitos desafios, né? E o tempo... A realidade do micro e do pequeno empresário é diferente. É bem diferente. E às vezes nem é tão micro, tá? Eu tenho clientes que faturam mais de 1 milhão por mês, não são, mas tem uma desorganização tremenda. E às vezes, enfim, não é por má vontade do próprio empresário, é porque realmente ele tem muita dificuldade em apoio no dia, por ter boas pessoas ali, às vezes. Então, às vezes eu vou orientar e vou aconselhar, e às vezes alguns a gente já está começando um trabalho mais efetivo nesse sentido, que a gente tem que começar da base. Às vezes a base ali é a gestão financeira, é a gestão, né? É o que você vai abastecer depois do segundo passo, que é levar a documentação para contabilidade, né? Então, às vezes, esse trabalho mais de sistêmico, né? Gestão. Mas, olha, eu penso, né, que hoje o atual sistema tributário, sendo um dos mais complexos do mundo, dificulta também, né? Principalmente os pequenos e médios empresários, né? Então, com a reforma tributária e com o objetivo de simplificar, então, eu acho que esse contexto vai facilitar que as empresas possuam mais conformidade. Porque passa a ser meio que obrigatório, né? E mais simples, né? Hoje, por exemplo, quem faz a operação com todos os estados, minimamente tem que acompanhar 27 legislações estaduais. Quem atua com vários municípios. Mais de 5.500 municípios. Quem aguenta isso? Quem consegue acompanhar? Né? São mais de 2.000. Não, ninguém consegue. Exatamente. Então, assim, o próprio sistema, o atual sistema, ele dificulta, às vezes, aquele pequeno empreendedor a ter realmente, né, processos com maior conformidade, compliance e tudo mais. Então, eu acho que a reforma tributária, ela também vem com esse condão de simplificar e estimular as empresas, né, ou garantir que as empresas consigam fazer, né, as atividades dentro de maior conformidade e compliance. Eu acho que vai ser uma consequência. Talvez não no período de transição, mas pós-transição, isso acho que vai ser uma realidade. A gente sabe que tem muito trabalho, né? Eu vejo assim que você já está tendo muito trabalho de conscientização e aconselhamento dentro da cadeia, né? De stakeholders, vamos pensar aqui, que gira ali em torno da Yamaha. A gente também tem um trabalho de muita responsabilidade de conscientização e aconselhamento com as empresas que a gente lida no dia a dia. Então, eu vejo que a nossa responsabilidade nesse momento já é grande. E às vezes eu me sinto, por mais que, né, você tem equipe, eu tenho equipe, enfim, eu às vezes me sinto um pouco impotente porque é tanta coisa que a gente... E por isso que eu acho importante estar sempre chamando pessoas e divulgando aqui no podcast, porque a gente sabe que sozinho não dá conta, né, gente? Sozinho a gente tem que levar essa informação e cada vez mais para que o Brasil como um todo tenha esse pouco conhecimento e se aperfeiçoe nesse conhecimento para poder passar adiante. Exatamente. Porque o empresário, ele depende de alguém estar passando para ele, porque ele já está lá imerso no dia a dia dele da empresa e ele não tem condições se alguém não chegar e falar, olha, tem isso daqui. Se alguém, né, que está mais relacionado ali normalmente a contabilidade que está na linha de frente, né? Para levar essa informação para poder abrir os olhos e começar um movimento de organização e compliance. E é super importante, né, esses insights, porque eu sempre falo, né, a gente vem realmente realizando várias lives, treinamentos internos, treinamentos com toda a nossa cadeia, tanto de fornecedores, suprimentos, como também nossos revendedores, porque a reforma é de todos e para todos.
Então, o Brasil, para todos os brasileiros, né? Inclusive para nós, consumidores finais, Sim, né? inclusive para Então, nós. realmente é uma mudança significativa, né? Então, esse tipo de trabalho é super importante, né? Para a gente cada vez mais conseguir levar o conhecimento e evitar os impactos, né, a partir de janeiro. É verdade. Mas Mas, Lu, excelente. vamos falar do nosso tema Zona É Franca de verdade, Manaus, né? A né? gente vai Você se que tá, empolgando. Não, é que sempre é importante a gente estar Sim. sempre reforçando esses pontos, sim. Mas no contexto da Zona Franca, a gente sabe que a reforma deu uma protegida, vamos dizer assim, né? Mas mesmo assim, obviamente que tem mudanças importantes que estão por vir. Então, para o pessoal que está nos acompanhando, você que está lá imersa, né, na Zona Franca, Sim. sempre na ponte aérea São Paulo, Manaus e tal. Então, o que que você pode já, num contexto mais, vamos pensar do simples, né? Tá. Trazer um resumo do que está por vir em relação a quem está na Zona Franca, quem opera com Zona Franca e os entornos ali, né? Como que está esse cenário hoje e o que está por vir. Não, é excelente. Lê, para mim falar da Zona Franca é um prazer, porque eu sempre falo, né, que eu acho que todos os brasileiros deveriam conhecer o Amazonas, né? Dada a importância da Inclusive, região. eu preciso, tá? Não conheço. Então, faço um convite especial para você ir conhecer nossa fábrica também, tá? Eu conheço tanta gente que mora em Manaus, Ah, que incrível! enfim, né, nos entornos Sim. da região, eu conheço mais pessoas, mas eu realmente estou devendo essa visita. E eu falo isso e reforço porque o mundo olha para o Amazonas, o mundo olha para a nossa floresta, o mundo olha para o meio ambiente, né? Então, realmente é uma região que precisa ser olhada, né? E isso foi feito na reforma tributária. Então, foi mantidos os incentivos, praticamente eu posso dizer assim, que os incentivos atuais, hoje, presentes na Zona Franca, eles foram mantidos dentro da reforma tributária. Inclusive algumas questões até de fluxo de caixa em relação à tributação, na aquisição dos insumos, ele inclusive melhorou, né? Então foram mantidos. Então é uma região que precisa dessa manutenção, porque existe uma série de dificuldades. Sim, Dificuldades e se tirar o estruturais. benefício de... Exatamente. Porque... E aí eu quero que você recapitule um pouco dos benefícios que a gente já tem, né? Sim. Mas só para que a gente entenda o contexto da existência da Zona Franca de Manaus e das áreas de livre comércio, enfim. A gente está numa região norte do Brasil que realmente acesso é difícil, Exato. pobreza é grande, infraestrutura é precária. Diversidade enorme. Tudo muito grande, muito difícil acesso, né? A maior região do Brasil, com uma população que não é... A gente pode falar que é um outro país dentro do Brasil, né? E se não tiver um incentivo para que haja o desenvolvimento econômico dessa região, fica inviável. Exato. Né? Por que você vai levar uma Yamaha lá pro meio da selva se não tiver um incentivo para isso? E esse incentivo é muito importante. Hoje, o polo industrial, né, da Zona Franca de Manaus é um dos mais importantes do país. São mais de 600 empresas instaladas lá, né? Então, realmente a importância, né, da manutenção dos incentivos. Hoje, a empresa que produz, né, obviamente que tem regras, não é simplesmente chegar lá e, eu quero produzir. Os benefícios não é simplesmente porque eu produzo, tem contrapartidas. Essas contrapartidas permanecerão também pós-reforma tributária. E que são contrapartidas, né, para fazer sentido a empresa para lá, para poder desenvolver a região, desenvolvimento, né? Da região, desenvolvimento da população, mão de obra, né? Investimento em tecnologia e também desenvolvimento da população. Então, quando uma empresa ela vai se instalar na Zona Franca de Manaus, o primeiro passo é ter o processo produtivo básico. E ali tem todas as contrapartidas, né? Desde faturamento, mão de obra, investimento, tecnologia. Então, assim, não é só, né? Não se fala só, né, de incentivo e desenvolvimento também, né? E hoje, falando de incentivo, quando a gente fala de indústria, né, tanto na importação como também nas compras hoje de produtos nacionais, eu não vou falar aqui, né, não sei se de repente quer falar imposto por imposto, porque tem bastante particularidades. Não, acho que vamos falar de uma linguagem mais geral e simples, né? Mas o ponto de partida é que a Zona Franca é equiparada a uma área de exportação. Uhum. Justamente como se fosse outro país mesmo dentro do país. Exatamente, por isso que eu comentei, né? É um outro país dentro do Brasil.
E quando a gente fala de uma área equiparada à exportação, já se pensa no quê? Imunidade, não é? Então, hoje, quando eu exporto um produto, né, de qualquer região do país para o exterior, já não tem incidência, né, do ICMS, do PIS e COFINS e nem de ISS no caso de prestação de serviço, desde que essa prestação de serviço, né, ela se configure lá fora. O resultado, né? Então, a Zona Franca está nessa mesma seara, né? Ela vem cada vez mais, até por decisões recentes, né, dos próprios tribunais, sendo equiparada a uma operação de exportação, né? Tanto é que, recentemente, as operações internas dentro do Amazonas, né, ali, fabriquei e comercializei dentro da Zona Franca. Pela legislação era tributado, né? PIS e COFINS, principalmente, né? E os tribunais vêm reconhecendo que não deve ser tributado. Por quê? É uma zona, né? É uma área de exportação, então tem imunidade, né? Então, fazendo essa equiparação, né? E com a reforma tributária, isso se manteve. Então, os benefícios que praticamente hoje tem, né, tanto do PIS, do COFINS, do ICMS, também do IPI. O IPI é uma regra diferente, a gente pode falar também. O IPI é o que morreu, mas não morreu, o que foi, não foi. Mas a gente pode falar. Depois a gente fala, porque o IPI em especial é o que não vai morrer na Zona Franca, né? Exatamente, eu vou falar porque realmente também traz um pouco de confusão, mas é um tema super importante para garantir e manter a competitividade das empresas na Zona Franca, é um benefício muito importante. Então, ali, em vias de regra, em regra geral, os benefícios foram mantidos, né, dentro das suas correlações. Então, aquilo que existia de PIS e COFINS, a CBS tratou. Aquilo que existia em relação a ICMS, o IBS tratou, né? Tem algumas regrinhas ali diferentes, tal, mas de modo geral foi mantido, né, os incentivos. E é importante dizer, né, que tem ali a Zona Franca de Manaus como a área de livre comércio também. A área de livre comércio também foi mantido, tem umas regrinhas diferentes da Zona Franca. Obviamente a Zona Franca possui um pouco mais de benefício fiscal. É que ambas as regiões estão garantidas pela Constituição, né, pelo artigo 92 das disposições, né, transitórias. Da DCT. Exatamente. E aí até 2073. Então, e visando também que a reforma venha acabar com a guerra fiscal dos demais estados, e os demais estados começam a perder seus incentivos, e que, então, gradativamente começa a partir de 29, né, no período de transição, aí reduzindo em 10%, e assim até em 2032 zerar. Então, acho que é muito importante as empresas avaliarem, né, que estão nessas regiões ou próximo ali da região ali da Zona Franca, área de livre comércio. Será que não vale a pena, né, tá se movimentando para essas regiões? Então, a gente já vê um movimento, estudos, que de verdade perspectivas. Eu acho que o Brasil ele é tão grande, é tão diverso, que a hora que falou que vamos extinguir os benefícios fiscais, vai ter região que vai sofrer muito, porque Exato. Você fala, Zona Franca é precária, mas pô, o sertão nordestino também é. Então, é uma preocupação grande. Tudo bem, você vai falar, vai tirar o Espírito Santo. Ok, o Espírito Santo, ele tem uma infraestrutura. Mas tem infraestrutura, exato. Ok. Agora, você vai pegar o sertão do Nordeste, vai tirar todos os benefícios, é uma coisa mais delicada. Mas, enfim, né? Eu acho que já teve muita discussão. Superada, infelizmente, nesse sentido, porque eu acho que é muito complicado você falar em Brasil e não falar em desigualdades e que, querendo ou não, a tributação ou a desoneração da tributação tem esse condão um pouco maior de desenvolvimento da região. E desenvolveu, né? A gente sempre sabe que tem vários lugares no Nordeste que se desenvolveram por conta dos incentivos. Bem, você colocar um incentivo no Sul, tem alguns incentivos que não fazem muito sentido, porque a região já é desenvolvida. Agora, realmente, no Nordeste, eu acho... E vamos ver, né? Esse vai ser o papel importante dos fundos, né? Dos fundos para poder dar uma equalizada, né? Exatamente. E manter esses outros estados também, como você falou, né? Tem estado do Nordeste, tem regiões que realmente não tem infraestrutura nenhuma, não é uma área que tem consumidor, né? Então, às vezes é uma área que mais produz e manda para fora. Então, realmente é uma preocupação, né? Diante do tamanho do nosso país. Ainda bem que já vai mudar tudo para o foco do destino, a arrecadação vai dar, mas
que já é uma mudança de paradigma grande, né? De sair a tributação da origem para o destino. A gente que tem mais tempo de estrada aqui, já viu quanto isso foi discutido, Verdade. né? De mudar a tributação na origem, que gera também uma desigualdade, porque a gente tem... As origens são sempre as regiões mais desenvolvidas, né? Ou enfim, que tem determinado... Hoje é mais desenvolvido mesmo, né? O Sim, Sudeste, que é onde mais concentra, né? A população. Onde tem ali, né, região que tem mais consumidores, também região produtiva, né? Para você concentrar é uma mais preocupação muito grande mesmo. no destino ali, para poder dar uma equalizada aí nessa arrecadação. Mas vamos voltar ali para a questão da Zona Franca. E eu acho importante a gente falar da questão do IPI, porque também tem uma razão de ser do IPI não ter sido mantido na Zona Franca de Manaus, né? Esse tema é muito importante, porque o IPI, como eu comentei, é um dos incentivos da Zona Franca que realmente faz a diferença para a manutenção da competitividade dos produtos que ali são produzidos, né? Então, só retomando, tudo que é produzido na Zona Franca e que possui processo produtivo básico, os produtos são isentos, né, do IPI quando revendido para as demais regiões do país. E como que ficou essa história, né? Porque assim, a intenção do governo era, a nível Brasil, era eliminar o IPI. Eliminar exatamente o IPI. Mas como ficaria, né, a Zona Franca? Como seria tratado? Ele falou de várias alternativas durante aí as PECs, né, os textos. Mas aí, no final, realmente, o IPI é o imposto que seria substituído totalmente, mas não foi. E como que vai funcionar essa regra? Então, o IPI, ele zera em todo o país, exceção se a gente tiver produtos fabricados na Zona Franca. E se esses produtos, hoje, se eles possuírem alíquota acima de 6,5%, igual ou acima de 6,5%, eu vou dar exemplo de motocicleta. Hoje a alíquota é 35%. Então, como hoje a gente fabrica na Zona Franca, quando nós vendemos, isenção. Como vai ficar pós-reforma? Continua isento também, né, do IPI. Na verdade, agora a alíquota zero, né? Tem uma mudança aí no texto, mas fica desonerado. E quem importa ou fabrica em outras regiões, o IPI permanecerá de 35%. Para gerar essa competitividade. Exatamente. Então, se eu não tiver o produto fabricado na Zona Franca, zera nas outras regiões. Se tiver nas outras regiões, permanece, desde que o IPI na alíquota atual, o produto, possua alíquota igual ou maior que 6,5%. Então, isso significa o quê? Se eu tiver... mas Luciana, caramba, eu tenho um produto que a alíquota é 5%. Como que vai ficar? Continua isento, né? Alíquota zero, no estado, na Zona Franca de Manaus e também nas demais regiões. Então, só vai permanecer o IPI onerado, vamos dizer assim, para aqueles itens cuja tributação seja acima de 6,5%. Exato. Cuja alíquota, né? Igual e acima. Então, isso... Mas e aí? Como que vai fazer com esses produtos? Porque eles também perdem a competitividade, esses produtos com alíquota inferior a 6,5%. Então, o que o governo fez? Só para a Zona Franca, para compensar essa perda, né, do incentivo do IPI, só as empresas da Zona Franca vão ter direito ao crédito presumido do CBS, nesse caso de 6%, para compensar. Para poder gerar essa competitividade. Então, se tiver produtos fabricados na Zona Franca, tem que observar se o produto tem alíquota atual até 31 de dezembro de 2023, qual era a alíquota. Se menor que 6,5%, zera para o país inteiro. E aí as empresas da Zona Franca têm crédito presumido de 6%, de CBS. E para o pessoal que está nos assistindo, Lu, e quer refletir, né? Porque essa é uma informação extremamente importante. Quais hoje, eu sei que a Zona Franca, o universo, fabrica muita coisa, mas a gente sabe que tem mais expressividade em alguns nichos do que outro. Uma relação básica aí de itens que hoje são produzidos, né? São fabricados na... Não, boa pergunta. Além de motos. Verdade. Hoje o mercado de motos, né, tem maior relevância dentro da Zona Franca de Manaus. Mas os eletrônicos também, empresas de ar-condicionado, linha branca, informática, né? Então, hoje tem uma gama muito grande de empresas, né, na Zona Franca de Manaus. Inclusive...
essa lista, né, dos produtos fabricados, né, na Zona Franca, para que exista essa informação para as demais empresas, estar para publicar, para ser publicada, né? E essa lista ela precisa ser publicada para direcionar, inclusive, as demais empresas que fabricam ou importam nas demais regiões, né? Mas ainda pendente de publicação. Porque aí já abrem algumas janelas, né? Então, é sempre importante comparar importação fora do Brasil, da importação, né? Da compra via Zona Franca de Manaus. Acho que é sempre... É bom sempre estar fazendo esse estudo, essa análise de viabilidade e preço, né? Sim, extremamente importante. Análise financeira. Compra do mesmo produto de outras regiões do Brasil em relação à Zona Franca de Manaus também, né? E para as próprias indústrias que hoje estão fora de Zona Franca e que já sabem que vão sentir esse reflexo, né? Porque realmente você pegar aí o caso de moto, Sim. É um reflexo muito grande. Você tá num estado sem benefício, que é ali ter 35 e vai manter 35 para dentro de Zona Franca. Então, acredito que por aí também muitas outras empresas vão passar a mirar a Zona Franca, pelo menos entender, tentar procurar entender mais, assim, como que faz para se instalar lá e fazer cálculo, né? Porque tudo passa por cálculo, porque a logística, né? Investimento, tudo é investimento também, né? Quem tá lá na Zona Franca é um baita do investimento. Então, mas já para poder ir se preparando nesse sentido, né? E o que você falou é super importante, porque tem toda uma questão, além das contrapartidas que eu acabei, né, que comentamos aqui, tem toda essa questão de infraestrutura, né? E logística também, né? Então, isso é muito importante as empresas ali que tiverem, né, prospectando, vamos dizer assim, ou querendo entender um pouquinho mais, colocar isso no papel. Tem que fazer conta. Tem que fazer conta. Tem que fazer conta. Tem que fazer sentido lá na última linha, como eu falo, né? Isso. Então, assim, não basta olhar só uma parte, só os incentivos, né? Então, tem que realmente fazer essa conta, tem que fazer uma avaliação, é super importante. E tem que começar agora. Né? Então, porque a gente sabe que são análises que demoram, né? Não é uma coisa que você consegue... Decisões. Muitas vezes tem que compartilhar com o exterior, né? Com a matriz, que nem sempre está aqui no Brasil. Então, realmente, assim, se for para dar uma dica ali, só comecem agora, né? Não deixe para mais para frente. E uma orientação para quem está nos assistindo, que de repente assiste essas empresas, né, no sentido de orienta, de aconselha, empresas que hoje estão fora da Zona Franca de Manaus, mas que principalmente empresas, como a gente falou, que é muito comum lá dentro da Zona Franca de Manaus, de eletroeletrônicos, né, de uma forma geral, de já começar a pensar nisso. Não começou ainda, né? Porque às vezes já estão fazendo análise, mas se ainda não começou a fazer esse tipo de análise, então é importante orientar o cliente, sentar, alertar, né? Conscientizar, vamos começar um projeto aqui, um levantamento. E super assim, importante o apoio, né, de uma consultoria, né, de uma consultoria tributária, jurídica, que entenda, né, também as questões, principalmente dos requisitos, né, da lei do Estado, porque é bem específica, principalmente a questão das portarias, né, que regem, né, os PPBs. Então, super importante contar aí com o apoio. Apoio de gente que já tem bom conhecimento, né, de Zona Franca de Manaus, porque realmente é uma legislação muito específica. Muito específica. Muito específica. E quando eu falei em projeto, né, de viabilidade, a gente, obviamente que a nossa área é tributária, mas você imaginar que lá na última linha fez sentido ir para a Zona Franca de Manaus, e a gente tá falando de indústria, né? Então, você imagina todo o impacto de mão de obra, porque você não consegue carregar toda a mão de obra, até porque você tem que dar as contrapartidas de mão de obra local, né? Então, são muitas análises, às vezes que extrapolam muito o campo tributário. Sim, você falou vai do jurídico, excelente, além. porque você vai ter que entender, vai a questão trabalhista, né? Muitas coisas que vão... toda a parte contratual, enfim, tem muitos ajustes. Tem muita questão para ser avaliada, né? Para tomada de decisão. Isso é verdade. Então, quanto antes isso for feito, mais tempo de planejamento e implementação vai ser viável. E Lu,
o que você tem visto aí enfim, você conversa com toda a cadeia, né? Toda a cadeia que abastece ali a Zona Franca. O que você tem visto de questionamentos, dúvidas, ou de falta de conhecimento? Boa pergunta. Cases, assim, que eu acho que é importante, né? Porque como você tá ali na linha de frente, eu acho que tá ali imersa, eu acho que é importante para abrir mesmo, nos conscientizar, abrir a nossa cabeça ali para determinadas situações. Eu acho que principalmente, falando de reforma, tá bom, Lê? Porque existe ainda algumas questões que não foram regulamentadas, que inclusive, assim, estão previstas inclusive no PL, né, no 108. 108. Exatamente. Que é como tratar os créditos presumidos diante do split payment. Porque toda aquisição que as empresas vão realizar de insumo de outras regiões ou insumos locais tem direito ao crédito presumido do IBS. E também, quando venderem, né, os seus produtos, vão ter também o direito ao crédito presumido, tanto do IBS e do CBS. E como operacionalizar isso diante do split payment? Então, assim, ainda existe essa lacuna, né? Tem esse direito ao benefício, obviamente, mas existe sim uma preocupação, né, das empresas em como operacionalizar isso, né? Então, o PL 108 trouxe algumas respostas que eu acredito, assim, que dentro do que foi respondido, me parece que vai funcionar, né? Mas eu ainda não consegui ver na prática. Porque ainda a gente não tem a prática, né? Exatamente, assim, né? Como funcionar, né? A gente ainda não viu, né, o split payment ainda pronto, né? Não está pronto ainda, né? O governo está desenvolvendo isso junto aos bancos. Então, realmente, ainda fica um pouco essa lacuna e essa preocupação das empresas que estão instaladas lá. Até para quem está nos acompanhando e eventualmente não sabe o que é o split payment. Verdade. Então, o split payment, assim, é uma terminologia em inglês, mas é o pagamento rateado, vamos dizer assim, né? Compartilhado. Então, essa reforma tributária, ela não é só uma reforma tributária, ela é uma reforma muito mais ampla do que a parte tributária, e dentre essa amplitude engloba a parte da tecnologia. Então, existe um objetivo já, né, do Brasil de ele cada vez mais se acho que a palavra se modernizar, se modernizar, né, e está dentro de um contexto também Exato. mais global em relação ao que os outros países vêm fazendo. Então, dentro desse contexto, um deles é reduzir cada vez mais sonegação. Exato, né? Que o split payment vem com esse objetivo. Né? E uma forma de você reduzir a sonegação, ou não só a sonegação, inadimplência, né? O inadimplemento, o não pagamento, não recolhimento do valor do tributo para os cofres públicos. Então, uma dessas inovações da reforma tributária é fazer a previsão de que os tributos, principalmente aqui a gente está falando de IBS e de CBS, que são os tributos que estão substituindo PIS, COFINS, ICMS e ISS, eles, a partir da emissão do documento fiscal e no momento do pagamento da contrapartida, esse pagamento já vai vir líquido, no sentido líquido do tributo, para o fornecedor. Então, o fornecedor vai receber do seu cliente o valor líquido do tributo, porque o governo já vai automaticamente segregar esses valores. E receber a cota parte dele, vamos dizer assim, né? Já vai garantir, né? Pensar um contrato de parceria, né? Vai pagar X% para A, Y% para B. É basicamente isso que vai acontecer. O governo vai receber já a cota parte dele no momento do pagamento. Só que existem algumas preocupações válidas, porque a gente está mudando aqui um sistema hoje em que existe cumulatividade de PIS e COFINS, e também não existe uma não cumulatividade plena, mesmo no regime da não cumulatividade a gente ainda tem muito campo de discussão, que a reforma pretende deixar mais simples e eliminar, para um princípio mais próximo de uma não cumulatividade plena. Não cumulatividade pressupõe que você tem o recolhimento do tributo em etapas anteriores da cadeia, e o que você recolheu, você vai passar a recolher só o valor agregado, só, né, o tributo em relação ao que você agregou naquela etapa da cadeia. Então, a preocupação é fazer esse débito-crédito automaticamente, né?
A gente sabe, né? Então, assim, hoje, se a gente for ver, né, no nosso dia a dia, as plataformas, elas já trabalham em algo parecido, né? Porque quando a gente faz o pagamento ali pelas plataformas de e-commerce... Sim, o Mercado Livre já recebe a comissão dele. Vamos pegar mais comum, né? Vamos pegar mesmo. Da linguagem mais popular. Mercado Livre Já recebe a parte dele. Já recebe. Então, ele já faz o split. Já faz o split, então, o exato. split payment do governo é algo muito parecido que a gente já vivencia hoje, né? Obviamente. E aí, o que é importante, e o que muda também na reforma, né? É que o crédito para o adquirente, ele só vai ser possível se houver extinção do débito. Exato, então é condicionante, né? Exato, e o split payment é uma forma, né? Porque existem algumas formas de extinção e o split payment é uma delas, né? Então, vai garantir também o direito ao crédito para o adquirente, né? Então, isso é muito importante também. Acho que essa parte do split a gente vai ter que se alongar, porque tem muitas coisas. Mas vamos lá. Aí, entendido que é o split payment... Não é algo simples, viu, pessoal? A gente veio o contexto da Zona Franca, que é o crédito presumido. Que daí, acho que daí fica agora mais fácil para o pessoal entender. Então, lá na Zona Franca, pegando até o exemplo que você deu anterior, que fica fácil da gente entender, vamos pensar que para esses fabricantes de Zona Franca que estão lá na faixa de alíquotas equiparadas abaixo do 6,5%. Então, esses vão ter lá o crédito presumido da CBS. O crédito presumido. Então, já vai vir um crédito presumido. Então, quando você está comprando daquela pessoa que já vem com aquele crédito presumido, aí você vai pagar, então já vai ter que fazer toda essa apuração, né? Acho que é uma preocupação de como que vai fazer esse débito crédito, sendo que não é um crédito presumido, né? O que veio no PL, né, no 108, que ainda, né, tá na dependência também de aprovação, mas né? já tá um texto muito mais próximo do que vai virar lei, né? Já tá muito... Exato. Se tiver alguma mudança agora, acho que é mais pente fino. Eu acho que é mais refinamento mesmo. Então, o crédito presumido nas aquisições, porque toda vez que as empresas da Zona Franca efetuam a aquisição de insumo, tem-se já o direito do crédito presumido. Então, mas como que fica, né, esse crédito presumido? Porque, na verdade, tudo que sobe para a Zona Franca não vai ter IBS e CBS. É alíquota zero, né? E, ao mesmo passo, gera crédito presumido de IBS. Então, o que está ali, né, colocado na 108? No momento que tiver o pagamento daquela fatura, daquela nota fiscal, então o governo ele vai pagar o líquido por fornecedor, porque não tem IBS nem CBS, lembra, né, alíquota zero. E ao mesmo passo que for pago, então não tem que explitar para o governo, mas o governo, através da nota fiscal e de um evento, porque já tem lá o Clastrib, que é específico para a Zona Franca, já tem lá particularidades, então ele já vai enxergar que aquela nota tem um crédito presumido e já vai jogar esse crédito no conta corrente das indústrias da Zona Franca. Aí uma coisa importante, tá? O Clastrib classificação tributária. Que é o novo lá, né? A gente tinha o Código de Situação Tributária, né, pessoal? Agora a gente tem o Clastrib, né? Clastrib. Então, isso hoje a gente já tem todos eles já regulamentados, né? Sim, inclusive tem a própria calculadora da reforma tributária que foi disponibilizada pelo governo. Tem um site, vocês podem verificar todos os clastribs existentes hoje, né? Exatamente. E é legal ali que a calculadora, conforme você coloca lá o clastrib, já vai direcionando a tributação corretamente. Isso. O que eu queria chamar a atenção é a importância da classificação correta, né? Exato. Porque para dar tudo certo, para fazer todo o split corretinho, para fazer toda a apuração corretinha, a classificação tem que estar correta. Então, exato, esse é o compliance importante na hora da confecção, porque é na hora de imputar o dado ali na nota fiscal eletrônica que precisa estar correto. E aí, de novo, isso normalmente não é nem o tributarista, nem o contador, é quem está é quem está emitindo o documento fiscal. Então, alerta porque já temos a legislação, mas precisa ter esse cuidado para não gerar nenhum equívoco, às vezes, né? Até um recolhimento devido, né? E esse alerta é super importante porque, ao final do dia, tudo que vai direcionar, né, na reforma tributária vai estar dentro do XML da nota fiscal através de evento.
Então, por fim, né, se fala até de extinção já dos arquivos do expediente fiscal, do e-contribuições. Eu espero que isso aconteça, Sim, porque porque vem assim, a vamos pensar que é um simplificação. natural, né? Pode ser que Exatamente. não vá acontecer tão rapidamente, porque tem todo esse período de ajuste e tal, mas a ideia é você simplificar, inclusive, essas obrigações Exatamente. acessórias. E aí o documento fiscal vai ser o documento mais importante de todas as operações. Então, isso que você pontuou, né, e eu pontuo aqui para o nosso público também, a importância de mapeamento, já fazer um mapeamento dos seus cadastros, cadastro de itens, de fornecedores, saber se está no Simples, se não, e realmente já pensar nessa classificação e nessa revisão, porque vai estar tudo ali no documento, né? Obviamente que tem regras ali, foram previstas questões de retificação, mas olha o problema que vai dar, né? A burocracia que vai dar para ajustar, né? Então, é super importante essa parte do compliance e essa revisão. E aí, voltando, né, nessa questão do crédito, então, com o split, fez o pagamento, já vai entrar lá na apuração assistida, né, do contribuinte estabelecido na Zona Franca, o respectivo crédito presumido do IBS, nas aquisições de insumo. Quando esse contribuinte vender, essa indústria vender, ele também vai ter crédito na saída pela sua venda, tanto de IBS como de CBS. Então, e esse crédito na saída, ele é apurado pelo saldo, pela apuração. Então, eu tenho que pegar, né, apurar o quanto que eu tive de venda, o quanto eu tive de crédito e o saldo devedor, tanto da contribuição, na verdade, do IBS, porque o CBS é pelo valor da operação, eu vou calcular ali meu crédito presumido. E aí eu vou ter que fazer essa apuração, esse abatimento do crédito que já está lá na apuração assistida. Então é algo ainda que ainda precisa ainda de alguns esclarecimentos ali E aí eu para vejo que vai impactar operacionalizar. bem a parte fiscal, né? Quem tá ali lidando com o fiscal. Sim. Aí sim, com a escrituração, apuração dos tributos. Vai ser um grande desafio, mas o que eu vejo uma facilidade ali é que tudo já vai cair dentro da apuração assistida, né? Então, assim, o que as empresas precisam realmente se preocupar nesse contexto é ter um sistema excelente de conciliação. Porque imagina a sua apuração hoje, a nossa apuração de imposto de renda. Hoje a gente recebe a nossa apuração de imposto de renda pré-preenchida. Sim. Eu vou lá e confiro. Se tiver tudo certo, o que eu faço? Envio. Se não tiver, vou ali, incluo e ajusto alguma coisa, né? Porque às vezes está faltando ali algum documento. Mas hoje facilitou muito, principalmente para ele. Às vezes a gente esquece que foi ali numa consulta médica, enfim, já vem ali, né, pré-preenchido. Não, para a pessoa física. É fantástico. Exato. E a apuração assistida, pelo que a gente está acompanhando, nós estamos acompanhando, vai ser muito parecido. Já vai vir, né? Porque vamos pensar. Informação e tecnologia, o governo já tem, né? Já tem, exatamente. E por isso que eu comentei a importância do documento, da correta emissão do documento, né? Porque emitiu, já vai cair na apuração assistida. E aí, o que as empresas vão realmente ter que se preocupar? Com o sistema de conciliação. Porque a gente não vai dar assim, para acreditar que todas as informações vão estar lá 100%. Mas acho que a analogia que você fez para imposto de renda da pessoa física é perfeita, porque a gente já consegue... Sabe, visualizar, tangibilizar, né? Alguma coisa, assim? Verdade. Tá, é verdade. Hoje, quando eu vou fazer a revisão ali da declaração, já tem que conciliar. Vou conciliar todas as informações para ver se tá tudo certinho. Então, é perfeita essa analogia para o pessoal entender um pouco mais fácil o que vai ser isso. A importância, obviamente, de conhecer as regras do jogo, né? Porque você só vai conseguir conciliar da forma correta sabendo quais são as regras do jogo, sabendo criticar, né? Vai ter operação com redução, vai ter operação com alíquota zero. Então, realmente é importante saber as regras do jogo para poder criticar. Para poder saber validar ou corrigir, né? No sentido ali. E a gente sabe que isso vai ser o desafio dos profissionais, né? Eu falo da área fiscal. Lê, é uma mudança de mindset. Porque imagina, hoje a gente tinha tudo ali. Escriturei o documento, já tenho crédito. Agora não, o crédito passa a ser no momento da liquidação do débito. Então já tem uma mudança. E todo o contexto da reforma tributária realmente é uma mudança de mindset nosso, né? Então vai ser um grande desafio, realmente. E eu penso assim, é o desafio... Reforma é um desafio para todo mundo, desde o empresário, né, que está ali na linha
tá ali, vai ter que entender até para poder estrategicamente redefinir preço, redefinir estratégia. É um desafio para quem está dentro das empresas ali fazendo a emissão, né? Fazendo faturamento, fazendo as emissões, pessoal, então, sei lá, dentro da área... de ponta, isso. Da área financeira, faturamento, enfim, da controladora, vai movimentar todo mundo dentro de um cenário empresarial. Aí para a parte, vamos pensar, dos prestadores de serviço na nossa área, contabilidade, e vamos pensar, e a contabilidade não está falando de contador, a gente está falando de pessoal da área técnica, que às vezes nem passou por uma faculdade de contabilidade. Então, essa mão de obra vai ser cada vez mais importante que quem é dono de contabilidade se preocupe em formar essa mão de obra, né? Instruir, gente. Instruir, em educar, em treinar. Isso tem que ser agora. Se não começou, tem que começar agora, exatamente. Porque o ponto que eu quero tocar é que hoje a gente já tem uma carência dessa mão de obra muito grande. Eu falo com muito dono de contabilidade. E é uma dor enorme. Dono de contabilidade tem uma dor que é ter uma boa mão de obra para poder fazer o cumprimento das obrigações fiscais, vamos dizer assim. Com a reforma tributária, essa dor vai ficar ainda mais latente. Vai ficar muito maior. Né? Vai ficar mais latente. Então, profissionalizar essas pessoas, educar essas pessoas, vai ser cada vez mais fundamental. Porque a gente vai precisar de pessoas qualificadas. Vou pegar para a área tributária, que é a área mais estratégica, né? Vamos pensar, no teu caso, você na liderança, teu pensamento já... Mas essa é uma grande preocupação, viu, Aline? Assim, é uma preocupação minha, né? Porque exato. E assim, eu preciso ter pessoas boas do meu lado, trabalhando. E o que a gente vê, né? Muitos esperando por uma possível prorrogação. Mas só que a gente não pode ficar, né, nessa espera, né? E outra, né? Eu acho que a reforma tributária, ela só tem um caminho de ida. Pra quê, gente? Uma hora vai vir. Então, você vai ficar empurrando com a barriga até quando? E um ano se passa muito rápido. A gente estava falando de reforma no início de janeiro, com a publicação da lei. Eu lembro de 2019, quando voltou a PEC, assim, com a PEC 45. Foi assim, piscamos, estamos em 2026, entendeu? Então, Lê, eu vou falar aqui pro público, gente, se preparem, não aguardem. Não, porque depois não vai dar conta. Porque já tá atrasado. Já tá atrasado. Quem não fez, se considera que tá ali já numa zona não muito de conforto, né? Então, realmente, é importante correr e se preparar. E por isso a gente tá falando, você perguntou do MBA, né? Eu falei, mas o MBA veio com essa preocupação, Lu. Porque o MBA... Assim, já tem a formação, né? Tem a formação tributarista do futuro, que o objetivo é capacitar o pessoal para atuar na área tributária voltada a empresas, né? Então, de inteligência de negócio voltada a empresas. Então, a gente já tem essa capacitação. Só que a formação, o empresário não vai querer fazer uma formação, entendeu? É para quem quer atuar na área. O MBA, ele veio realmente para instruir os empresários, os líderes de empresa, formar a equipe, né? Quem está em equipe de contabilidade, escritório de advocacia, que vai passar, precisa se qualificar. O MBA veio para isso, então, tributação e negócios. Não, e super importante essa preocupação. Porque foi uma preocupação justamente de educar o mercado. E o mercado um pouco mais amplo, não só dos tributaristas, entendeu? E aí vem de muitos de encontro com esse cenário que a gente está vivenciando. Por quê, né? A reforma tributária, ali, não é só do time fiscal. Obviamente, quem trabalha na área tributária vai ser o protagonista disso, vai puxar. Puxa a conscientização, treinamento, obviamente, orientação, mas a reforma, estratégia. Ela impacta de ponta a ponta no negócio. Então, desde do CEO até os gerentes executivos, diretores, têm que saber sobre a reforma, porque isso vai impactar em preço, vai impactar em negócio, vai impactar Imagina em se oportunidades. O cabeça, né, as lideranças não tiverem bem instruídas, como que vão exigir... das equipes, como que vão ter a consciência de que tem que treinar a equipe. E eu penso, né, ainda vamos um pouco mais além, né, e não só falar, a gente falou muito aqui de adequação, e obviamente que é importante, né, porque se não adequar a gente não consegue, né, garantir as operações, mas o mais importante também é avaliar, será que com a reforma tributária, Lê, não vão surgir novas oportunidades? Muitas, mas eu acho que já estão surgindo. Exatamente. Quando a gente fala... Eu vejo que cada vez... Eu sempre defendi que a área tributária é multidisciplinar.
né? Porque existe aquele... E agora vem mais reforçar, né? Porque, assim, existe aquela... É uma crença limitante porque a grande maioria dos tributaristas são advogados, né? Então, assim, é uma crença limitante que para ser tributarista precisa ser advogado. Só que eu sempre defendi que atuar na área tributária exige conhecimento multidisciplinar. Sim, ou equipes multidisciplinares, porque uma pessoa só, né? Conhecimento de negócio. E principalmente conhecimento de negócio, porque tem que... Agora a reforma, de novo, agora a reforma ela vai causar essa revolução no mercado, porque cada vez mais as pessoas vão entender que não adianta só conhecer do direito tributário. Sim, sim. Vão entender que não adianta só conhecer de apuração fiscal. Vai muito além. Você vai ter que ter pensamento estratégico, financeiro, vai ter que conhecer de finanças, economia. Então, assim, basicamente todo mundo vai ter que ter uma visão de negócio, de tudo que permeia o negócio, muito mais aprofundada. Exato. E aí, acho que vem muito de encontro a MBA. Sim, né? Porque mas é por isso. O projeto MBA nasceu por conta disso, exatamente. Não, com essa... Parabéns por essa iniciativa, né? Eu acho que vai ajudar muito, né, os profissionais e ter essa visão. E não ficar só olhando, é só área tributária, é simplesmente só uma adequação em nota, é simplesmente só uma adequação na apuração, não é? Né? Então, a gente está falando de extinção de benefícios fiscais, a gente está falando de malha logística. Então, é uma abrangência muito grande e que realmente precisa ter essa expertise de negócio, né? E assim, como você falou, acho que as oportunidades já estão aí. Já estão. Assim, hoje eu me sinto incapacitada de poder ajudar mais empresas justamente porque eu não consigo dar conta. Porque a gente tem... É o Brasil, né? Imagina. É o Brasil, não, assim, Lu, de verdade, se eu pegar só os meus clientes, eu tenho, acho que são 100 CNPJs que a gente assessora ali. Eu queria fazer um projeto completo de reforma tributária com cada um deles, mas hoje, nesse momento, eu não conseguiria dar conta por falta de estrutura de pessoas ali, né? E às vezes até por falta da estrutura da própria companhia, de não ter esse conhecimento mais amplo, né? Mas sabe que eu vou te falar uma coisa, tá? Com todos os meus clientes, ainda não consegui fazer a varredura de todos, são assim, né? A gente a gente é uma só, né? Vamos pensar, nosso tempo é limitado, então, mas eu tô procurando sentar com aqueles clientes que eu sei que vão, né, vão ter mais impactos com a reforma e já começar a conscientizar. Todos falam, Letícia, você pode nos assessorar, você pode prestar uma consultoria. Importante. E aí eu tô reestruturando também minha equipe, né? Agora eu tô pilotando, falei, o MBA, ele foi o meu bebezinho que nasceu, tá? Já começou a andar, né? Então já tem que crescer bastante ainda, mas enfim, já tá operando. Agora eu tenho um outro bebezinho que eu tenho que colocar... tem que gestar ali, né? Tem que começar a gestar, que é justamente o projeto de capacitação focada em times para executar essa consultoria, sabe? Porque eu vejo, assim, entre os meus mentorados, eles têm dúvida de como que eles vão prestar essa consultoria de reforma, né? Gera muita dúvida. Mais uma questão de pensar no produto mesmo, né? Na consultoria de ponto a ponta, né? De conhecimento, de como que eu vou olhar, onde que eu vou olhar, como que eu vou auxiliar. Exato, de mercado, envolve até conhecimento de mercado. Envolve. Então, olha a abrangência de tudo isso, né? E aí, essa importância da gente provocar isso nas empresas, porque tem algumas empresas realmente com pensamento, não, é só uma adequação ali no XML, na apuração e pronto. Não, o universo é muito grande, né? Então, porque isso é um olhar muito limitado no tempo, né? Porque, tudo bem, o mais urgente agora é a gente fazer as adequações de documentos fiscais, é mais urgente. Mas esse é o primeiro passo da reforma, né? Tudo que está por vir é isso. Só o início. Só o início, porque assim, a estratégia no médio prazo, nem vou colocar no longo, vou colocar no médio prazo, a estratégia, muitas vezes, para ela ser implementada, vai demandar tempo. Então, se não dá o primeiro passo agora... E por isso que é importante, né? A gente falar para o público aqui, comecem agora, não esperem. Porque, assim, qualquer trabalho de mapeamento ou estudo, você não faz de um dia para o outro. Porque tem toda uma cadeia para ser avaliada, né? Então, se leva tempo. Então, realmente, a importância do agora, né? Já começar. E quem não começou, assim, não tá numa zona confortável. Pode estar numa zona confortável da ignorância, né? Mas espero que agora a gente tenha tirado dessa zona confortável, porque saiu da ignorância, veio
veio para a realidade. Então, a gente tenha conseguido causar esse desconforto. Porque, de novo, né? Eu falo, a gente precisa das pessoas estarem com essa conscientização e principalmente se capacitarem, né? Estudarem isso. Porque e eu falo que a gente tá com 25 anos de área, zerou o game também, né, Lu? Zerou? Estamos juntas, viu? Estamos juntos, aliás, né? Todos nós, né? E eu falo muito isso, que na verdade a gente vai ter que dar as mãos, né? Porque zerou mesmo, você falou exatamente, você resumiu muito tudo que a gente falou, zerou o game. É tudo novo para todo mundo, né? Para todo mundo, não então, importa quantos anos de atuação na área tributária, a gente tem que estar tendo que estudar e se capacitar de novo. Exatamente. Eu aprendi com meu pai que a melhor forma de aprender é ensinando, né? Então eu trago isso pra tudo. Eu falei, se eu quero me colocar um desafio pra aprender, eu vou marcar um curso, marcar uma aula, vou ensinar, porque daí a gente se obriga a conta comigo, viu? Não, já conto, né? Já conto. Lu, e pra gente chegar... Muito bom. Estamos caminhando pro fim desse podcast. Dá um spoiler do nosso livro, né? É verdade, gente. Bem, pessoal, tá aí já, né, Lê? Mês que vem já. O lançamento está previsto para o dia 25. Não perca. Vai tratar de várias questões da reforma tributária. Inclusive, o título é Tributação e Inteligência de Negócio, ou seja, muito do que a gente conversou aqui. Muito que a gente falou. Vai ter um capítulo específico falando da reforma e da Zona Franca de Manaus, que em conjunto com a Pamela, né? Eu e a Pamela, nós escrevemos. E dentro desse capítulo, eu não estou falando só de reforma, né? Ali também tem um olhar estratégico, né? Porque, afinal de contas, você não pode também só se limitar à legislação, né? Então não perca, vai ser um lançamento incrível, a obra tá incrível, eu tô super ansiosa. Muito completa, porque nós conseguimos, num livro, segmentar a reforma tributária para vários nichos da economia. Então, o que a gente fez? Tributação e inteligência de negócios em vários nichos, nos principais nichos da economia, e capítulos específicos explicando IBS, CBS, as mudanças, desde o início. Então, a ideia realmente é trazer para o mercado algo que a gente não tem inédito. Porque a gente tem já muitos livros falando de reforma tributária. E a obra realmente ficou incrível, né? Ficou, acho que, bem didática, com uma linguagem muito simples, com um olhar realmente para negócio, um olhar estratégico, né? Exato, então, que esse foi o nosso propósito, né? Trazer uma linguagem para justamente cumprir essa nossa missão, que é de educar e conscientizar, né? Não apenas o pessoal da nossa área, mas empresários, lideranças, enfim, profissionais que atuam no dia a dia aí dentro de empresa e prestam consultoria para empresas também. E eu fico super honrada em fazer parte dessa obra tão importante. Eu fiquei muito honrada em você ter aceito o convite. Do nosso, né, em toda essa mudança do nosso sistema tributário. Então, vai ser um sucesso. Já está sendo um sucesso. Sim. Inclusive, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo um link para quem tiver interesse em adquirir a obra assim que ela for lançada, já uma lista de espera aqui, porque eu falo que é uma obra que realmente veio para fazer sentido. Para fazer sentido para todo mundo. A gente não está falando só para tributarista, para advogado, para contador, não. A gente está falando com quem opera negócios no Brasil e todo esse impacto que a gente está vivendo. Então, exato. Pessoal... Olha, tá aí, hein? Dia 25 de novembro. 25 de novembro vai ser o nosso pré-lançamento. Vai ser fechado esse, né? Vai ser para um petit comitê. Mas a gente... vai fazer um lançamento maior no dia 27, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E muito em breve a gente vai divulgar todas as informações aí pro mercado. Então, se você tá nos assistindo, já fica o convite dia 27 de novembro, vamos fazer o lançamento da obra. Já deixa o teu nomezinho aqui na lista de espera que a gente vai te convidar para fazer parte disso, tá bom? Lu, querida, amei o nosso... Foi muito bom o nosso bate-papo, foi excelente. Amei o nosso bate-papo. Eu tava pensando, acho que já tem episódio com a Pamela aqui, sabe? Acho que a Pamela já veio gravar episódio aqui. Que bacana. Depois, se tiver, a gente vai deixar um cardzinho aqui pra vocês verem a Pamela Bonifácio, que inclusive, né, eu fui o elo intermediador entre vocês, né? Apresentei. Uma super conexão. Sim, a Pamela, ela passou por todo o treinamento da formação, mentoria, e ela tem
muito conhecimento de Zona Franca também, atuou muito tempo, né, com um Verdade. segmento muito parecido com o seu, né, também, Lô, né? Também. Muito parecido, e deu sinergia, né? Daí eu falei, olha, conheço, já vou conectar essas duas pontas aqui. Né? Olha só o que as conexões que faz, né? Exato. Super positivo. Não, eu fico super feliz que vocês tenham tido essa sinergia aí, né? Escrevendo juntas, muito bom. Lu, obrigada de coração Eu por que estar agradeço. Espero te receber em outros momentos também pra gente compartilhar outros assuntos Com certeza. com as novidades que estão por vir, conforme a gente vai amadurecendo, vai vivenciando toda essa nossa nova realidade. Que você precisar também, estamos juntas, tá? Conta comigo. Com certeza. Que você precisar. É um prazer estar aqui, dividir um pouco com o nosso público, né, os desafios, né, da área tributária. É um prazer estar aqui com você, né? Você é essa pessoa tão preocupada em também treinar e colocar, né, e rapidamente aí formar uma MBA, também conduzir, né, o livro. Então, para mim é um prazer realmente estar junto com pessoas como você. Ai, então, que obrigada bom. Estamos juntas. pelo convite. Imagina. E a você que nos acompanhou aqui, parabéns pela sua dedicação. Sempre parabenizo, porque isso mostra que você tem um compromisso, né, com o desenvolvimento econômico do Brasil, que eu falo que a nossa função aqui ela é muito nobre. A gente está o tempo todo sendo propulsores da mola, né, que faz a economia girar, porque a área tributária é essencial. Sendo os protagonistas, né? E a gente procura também ocupar essa posição de protagonismo para justamente buscar esse fim maior, né, que é fazer a economia girar. Então, se você está aqui fazendo parte disso, parabéns pelo seu comprometimento. Por favor, assim como te ajudou, espero que tenha ajudado você, já compartilhe esse episódio com outros colegas, empresários, líderes de empresa, quem atua no fiscal, quem atua no tributário, né? Então, quem atua no comercial, quem atua com contratos. Essa reforma tributária ela é democrática, ela tá abrindo oportunidades para todo mundo que queira realmente ser protagonista junto conosco, né? Então, faço esse convite. Gostou? Já deixa aqui a sua curtida. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Também assine o podcast Tributarista do Futuro no Spotify, porque também estamos no Spotify. Nos ajude lá também crescendo dentro dessa plataforma, porque assim nos incentiva a estar cada vez mais produzindo conteúdos aqui para vocês. Já deixa o teu comentário, sugestão de temas, enfim, que seu espaço democrático para você. E para encerrar, te convido a fazer parte acompanhar o nosso próximo episódio, sempre sexta-feira, às 13 horas. E até lá. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada.